fez a lembrança viva de Israel. Foste vendidos às nações, mas não para serdes exterminados, por terdes provocado a ira de Deus, e que fostes entregues aos inimigos. Exacerbastes aqueles que vos criou, oferecendo sacrifícios aos demônios e não a Deus. Esquecestes o Deus que vos alimentou, o Deus eterno, e entristecestes aquele que vos nutriu, Jerusalém. Ela viu desabar sobre vós a ira de Deus e disse: escutai, vizinhas de Sião, Deus fez cair sobre mim uma grande aflição. Eu vi o cativeiro de meus filhos e filhas, e que o Eterno lhes infligiu. Eu os havia criado com alegria, com lágrimas e luto os vi partir. Ninguém se alegre por ver-me viúva e abandonada por muitos. Por causa dos pecados dos meus filhos, fiquei deserta. Eles se desviaram da lei de Deus. Animai-vos, meus filhos, e clamai a Deus, a Ele que vos fez sofrer. Há de lembrar-se de vós, como por livre vontade de vós desviastes de Deus. Agora, voltando, buscai com zelo 10 vezes maior aquele que trouxe o sofrimento para vós. Para vós trará com vossa salvação a eterna alegria. Palavra do Senhor. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Nosso Deus atende as preces dos seus pobres. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor dos seus cativos. Que o céu e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão, sendo seus donos. A descendências de seus servos há de herdá-las, e os que amam o santo nome do Senhor, dentro delas fixarão sua morada. Nosso Deus atende a prece dos seus pobres. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino, aos pequeninos escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se aos seus discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Boa noite, comunidade. Tudo bem com vocês? Como está o dia de hoje? Mais ou menos, está bom? Tá bom. Estamos celebrando hoje mais um dia da nossa novena em preparação à Mãe de Deus, Nossa Senhora Aparecida. É uma festividade que nós devemos aprender a observar. Nós começamos a nossa novena trazendo sobre nós várias memórias e várias coisas importantes na nossa caminhada. E hoje a igreja, sábado, dia 4 de outubro, nos pede para olhar com carinho a um santo que é muito importante. Um santo que fez a diferença na sociedade. Um santo que fez a diferença na humanidade, inclusive na igreja. São Francisco de Assis, que nós celebramos a memória dele hoje, ele nos convida a olhar com carinho para o Cristo. Um Cristo que é pobre, casto e obediente. Um Cristo que nos convida, o Cristo que nos convida realmente a viver aquilo que o Pai nos diz. Jesus Cristo, ele não vai dizer: ninguém conhece o Pai se não for pelo Filho. E ninguém conhece o Pai se o Filho não quer realmente apresentar quem é esse Pai, apresentar quem é esse Deus, apresentar quem realmente é Deus. Nós temos na liturgia de hoje o evangelista São Lucas, que ele nos apresenta que a salvação acontece agora, nesse preciso momento. São Lucas, sempre que vai falar, sempre que nos vai trazer a pessoa de Jesus Cristo, ele vai nos lembrar de que a salvação é nesse preciso momento. Não foi ontem, não é amanhã, não foi há 5 minutos e não será daqui a pouco. É nesse preciso momento. E para nós podermos ser salvos, realmente devemos compreender o que significa essa salvação. Devemos compreender o que significa também a vida eterna. São Francisco de Assis,
ele foi um jovem, né? Ele morreu com 50 e poucos anos, mas na sua juventude ele teve uma experiência muito importante. Ele era uma pessoa que vivia a sua vida normalmente, um pouco mais desregrada do que regrada, mas vivia a sua vida no mundo como qualquer jovem talvez hoje viveria. Qualquer jovem que está fora da igreja, que está fora do caminho, que está fora desse processo constante de conversão, desse processo constante de abraçar a sua fé. Até o momento em que São Francisco, ele fez experiência próxima com Jesus a partir de um leproso. Para Francisco, ali mudou a vida inteira. O jovem Francisco, nesse momento, ele disse: eu não posso desperdiciar minha vida com coisas do mundo. Eu não posso continuar essa vida desse jeito. Eu não posso continuar perdendo minha vida com coisas fúteis. Temos São Francisco, um grande exemplo. Assim como ele, tantos outros santos que após terem feito a experiência com Jesus Cristo, mudaram sua vida. Há poucos dias atrás, o Papa Leão canonizava 2 jovens, que também nos lembram de que, olhando para a Eucaristia, nós também devemos fazer uma experiência radical com Jesus Cristo. Pier Giorgio Frassati, né? Ele nos lembra justamente isso, que a Eucaristia não é simplesmente um fato, sino que deve ser o fato de mudança na nossa vida. E Carlos Acutis também nos diz: olha, a Eucaristia é o segredo da salvação, o segredo da santidade, o segredo que realmente nós devemos aspirar na vida eterna. Não muito distante, nós vemos também São Francisco de Assis. Esse santo que acabamos de falar um pouquinho dele, ele nos lembra de que nós devemos viver a partir da perfeita alegria. No ano 1100 e alguma coisinha, 1180, nasce Francisco. Ele vive um período da igreja onde tudo vive em função do comércio. A igreja vendia, aspas, né, alguns cargos, indicava quem poderia ocupar alguns cargos, algumas hierarquias dentro da igreja. Era próprio da época. A igreja estava perdendo seu rumo. Francisco, ele começa a compreender de outro ponto de vista. Começa a compreender de que o dinheiro não é tudo. E começa a dizer: olha, eu preciso imitar o Cristo. Porque Francisco tinha essa questão, ele dizia: poucos estão começando a amar a Cristo. Poucos conhecem quem realmente é Jesus Cristo. E nesses poucos, quase ninguém está seguindo realmente quem é Cristo. A experiência de Jesus Cristo com o Evangelho, a partir do irmão leproso, mudou totalmente a sua vida. Gente, nós temos a experiência constante da Eucaristia. Nós temos a experiência constante do Cristo que se faz presente na Sagrada Eucaristia. Como é que está a nossa vida mudando? Como é que realmente a nossa vida muda a partir da Eucaristia? A partir da comunhão? Francisco, ele decide deixar tudo e viver na perfeita pobreza. Essa pobreza não de miséria, senão uma pobreza daquele que se confia no Senhor. Uma pobreza que é capaz de dizer: olha, eu preciso entregar tudo a Deus. Eu preciso que tudo pertença a Ele. E isso nos lembra o Salmo de hoje. O Salmo nos diz: nosso Deus atende à prece dos seus pobres. Como é que nós nos estamos apresentando ao Senhor? Realmente nós estamos nos apresentando com um espírito de pobreza? Com um espírito humilde? Um espírito simples? Ou estamos nos apresentando com um espírito vaidoso? Um espírito que diz: eu consigo sozinho, eu sei fazer as coisas sozinho. Como é que realmente está sendo nossa vida de oração? Nossa vida de encontrar-nos com o Senhor? Nossa vida de constantemente ir ao encontro de Deus? Nós vimos isso na primeira leitura.
O livro de Baruch começa falando assim na liturgia de hoje: coragem, meu povo. É o que nós precisamos. São Francisco encontrou sua coragem no Evangelho. E nós estamos encontrando a coragem onde? Para imitar Jesus Cristo em quem? Segundo nossas ideias? Ou segundo aquilo que realmente é? Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos ajude a compreender qual é a nossa função na sociedade. São Francisco, ele entendeu de que ele é e deve ser um outro Cristo na sociedade. Não o outro de diferente, senão que um outro de igual. Um outro que deve se assemelhar. Lembremos que Jesus nos diz: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Francisco não anunciava o Evangelho com palavras, anunciava o Evangelho com sua vida. Pergunta que deve ficar para nós: como é que nós estamos anunciando o Evangelho? Às vezes queremos florir nosso discurso com lindas palavras, mas na hora do vamos ver, o nosso gesto é totalmente contrário ao Evangelho. Somos uma contra-testemunha do Evangelho. Às vezes nós falamos coisas bonitas, maravilhosas, o povo bate palma e diz: nossa, você é ungido do Espírito Santo, você fala tão bem. Mas saímos um pouco da igreja e a atitude é totalmente diferente. Por isso São Francisco nos diz: evangelizar em todo momento. Se for necessário, usar palavras. Que a experiência nossa com Jesus Cristo Eucarístico nos mude. Que a alegria do Cristo ressuscitado, como nós dizemos no final da missa, nos mude, para que nós possamos ser sinal de um Cristo ressuscitado na rua. Um Cristo feliz, um Cristo alegre, não um Cristo carrasco, não um Cristo que apontava o pecado e nos humilha, sino que um Cristo que diz: vem comigo, caminhemos juntos, como eu posso te ajudar? A exemplo de São Francisco. A Cristo seja o poder, a honra e a glória, agora e para sempre.